Durante anos, quando alguém perguntava onde deixar a reserva de emergência, a resposta normalmente era uma dessas: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária ou até mesmo recentemente as famosas caixinhas dos bancos digitais. Mas agora surgiu um novo nome nessa conversa: Tesouro Reserva. E a pergunta que muita gente começou a fazer é: será que finalmente apareceu um concorrente real para as caixinhas do Nubank? Será que vale a pena migrar? Será que é melhor que o Tesouro Selic? Ou estamos apenas diante de uma mudança de nome que parece novidade, mas que na prática muda muito pouco? Hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, porque eu percebo que muita gente ainda tem dificuldade para entender onde deixar o dinheiro da reserva de emergência. E olha, não estou falando apenas de investidores iniciantes não, hein? Eu conheço empresários que movimentam centenas de milhares de reais por mês e ainda deixam recursos importantes parados em conta corrente, na poupança ou até mesmo em aplicações que nem eles mesmos sabem explicar direito. E quando falamos de investimentos, existe uma coisa que precisa ficar muito clara: cada dinheiro tem uma função. O dinheiro da reserva não tem a mesma função do dinheiro da aposentadoria. O dinheiro da aposentadoria não tem a mesma função do dinheiro que você investe pensando em crescimento patrimonial. E quando misturamos tudo isso, normalmente começamos a tomar decisões ruins. É justamente por isso que o Tesouro Reserva chamou tanta atenção. Se você é novo aqui, meu nome é Marlon Rosa, eu sou um seu amigo de negócio. Aliás, quer aprender sobre investimentos com clareza e profundidade? Já se inscreve aqui no canal Amigo de Negócios? Claro, deixa o seu like, ativa o sininho. Já estamos no 9º episódio da Jornada do Investidor, que foi criada justamente para ajudar você a entender os investimentos antes de sair colocando seu dinheiro em qualquer produto financeiro. Mas o que é Tesouro Reserva? Antes de qualquer comparação, precisamos entender o que é esse produto. O Tesouro Reserva foi criado com uma proposta muito clara: ser uma alternativa simples para quem deseja construir e manter sua reserva de emergência. E quando eu digo simples, é simples mesmo, viu? Porque uma das maiores dificuldades do investidor iniciante não é investir, é entender. Muita gente entra na corretora e encontra Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, IPCA+, CDB, LCI, LCA, fundos ETFs e acaba ficando paralisado. O resultado normalmente é uma só: não faz nada. O pior, deixa o dinheiro parado ou na poupança. O Tesouro Reserva nasce justamente para tentar reduzir essa complexidade. A proposta é oferecer um produto fácil de entendimento, fácil de acessar e volta especificamente para a função de reserva de emergência. Há uma pergunta importante: o problema que ele tenta resolver. Existe uma frase que eu gosto muito quando falamos de investimento: o brasileiro não tem dificuldade para investir, tem dificuldade para entender onde investir. E isso é verdade. A maior parte das pessoas não perde dinheiro porque escolheu um investimento ruim. Perde dinheiro porque nunca começou. Porque fica com medo, porque fica confuso, porque ouve informações contraditórias, ou até mesmo porque não sabe a diferença entre liquidez, rentabilidade e segurança. E esse cenário, as caixinhas dos bancos digitais cresceram muito, porque elas simplificam a experiência. A pessoa não precisava entender praticamente nada. Bastava apertar alguns botões, o dinheiro começava a render. Igual aquela coisa de guardado no Nubank, né? O Tesouro Reserva tenta entrar justamente nessa conversa. Ah, não posso deixar de responder o que uma reserva de emergência precisa ter. Antes de analisar qualquer produto, precisamos entender o objetivo. E aqui existe um erro muito comum. Muita gente escolhe a reserva olhando apenas na rentabilidade. Mas a reserva de emergência não foi feita para maximizar o seu retorno. Ela foi feita para proteger você. Por isso, uma boa reserva normalmente precisa ter 3 características principais: liquidez. Se surgir uma emergência hoje, você precisa acessar esse dinheiro, não daqui 6 meses, não daqui 2 anos, mas hoje você consegue. Segurança: a reserva não pode ficar exposta a riscos desnecessários. O objetivo dela não é enriquecer você, o objetivo dela é proteger você. Simplicidade: em momentos de emergência, ninguém quer ficar fazendo cálculos complexos ou tentando entender investimentos sofisticados. Quanto mais simples, melhor. E é justamente nesses 3 pilares que o Tesouro Reserva tenta se posicionar. Agora vamos entrar na comparação que provavelmente trouxe muita gente para esse vídeo. Afinal, o Tesouro Reserva é realmente rival das caixinhas? Na minha opinião, sim, mas não necessariamente um substituto. As caixinhas ganham espaço porque resolvem um problema importante: simplificar a organização financeira. Muita gente passou a separar reserva, viagens, carros, objetivos pessoais, e isso é excelente. O Tesouro Reserva entra para oferecer uma proposta semelhante para quem deseja usar títulos públicos como base dessa organização. Mas existe uma diferença importante. Enquanto a maioria das pessoas enxerga a caixinha como uma funcionalidade do banco, o Tesouro Reserva nasce como um produto de investimento com um objetivo específico. E isso pode atrair muitos investidores que gostam de separar melhor as suas estratégias. Agora vem a pergunta que provavelmente está na cabeça de muita gente:
Mas, Mário, qual a diferença entre Tesouro Reserva e Tesouro Selic? E a resposta é interessante, porque os dois possuem objetivos muito parecidos. Ambos conversam com liquidez, ambos conversam com segurança, ambos conversam com reserva de emergência. O que muda é a forma como a experiência é apresentada ao investidor. O Tesouro Reserva surge justamente para simplificar a jornada de quem talvez não tenha investido antes. E isso é importante, porque muitos investidores iniciantes, nem sabem o que significa Selic, nem sabem o que significa taxa básica de juros e nem sabem por que a rentabilidade muda ao longo do tempo. Então a proposta é tornar a experiência muito mais intuitiva. Preciso te apontar aqui 5 vantagens do Tesouro Reserva. Primeiro, simplicidade, provavelmente a maior vantagem. A proposta é facilitar a vida do investidor iniciante. 2. Liquidez. A reserva precisa estar disponível quando você precisa, e esse produto foi desenhado justamente pensando nisso. 3. Segurança. Estamos falando de títulos públicos, ou seja, uma estrutura amplamente utilizada pelos investidores para objetivos conservadores. 4. Organização financeira. Ajuda o investidor a separar claramente o dinheiro da reserva de outros objetivos. E 5. Educação financeira. Muita gente que nunca investiu poderá dar seus primeiros passos através desse tipo de produto. Há também 4 cuidados importantes. Isso porque não podemos transformar Tesouro Reserva em soluções mágicas. Primeiro de tudo, você tem que ter em mente que reserva não é investimento para enriquecer. Esse talvez seja o principal ponto. Reserva tem função defensiva. É patrimônio que tem função de crescimento. São coisas diferentes. Segundo, não substitui a carteira de investimentos. Depois da reserva organizada, o investidor ainda sim normalmente precisa pensar em outros objetivos, tais como aposentadoria, patrimônio, renda futura, crescimento. Terceiro, rentabilidade não deve ser o único critério. Muita gente compara investimentos apenas olhando o percentual. Isso costuma gerar decisões ruins. E quarto, continua sendo necessário planejamento. Produto nenhum substitui estratégia, produto nenhum substitui educação financeira. Portanto, fique atento a esses pontos. Agora, com relação a Tesouro Reserva, o que eu diria para um empresário? Bom, essa parte é importante, porque eu vejo muitos empresários procurando investimentos sofisticados antes mesmo de organizar a própria base financeira. Querem falar sobre ações, querem falar sobre fundos imobiliários, querem falar sobre exterior, querem falar sobre criptomoedas, mas ainda não possuem uma reserva empresarial organizada. E isso é perigoso, porque empresas passam por ciclos. Clientes atrasam, mercado muda, oportunidades surgem, problemas aparecem, e quem possui liquidez normalmente toma as decisões melhores. Por isso eu costumo dizer que reserva de emergência não é apenas proteção, é também liberdade de decisão. Então vale a pena? A resposta é a mesma que eu dou para praticamente qualquer investimento. Depende do objetivo. Para quem procura uma solução simples, conservadora, voltada para a reserva de emergência, o Tesouro Reserva sim pode fazer extremamente a diferença. É super interessante. Para quem procura crescimento patrimonial, não. Afinal, essa não é a função dele. E esse talvez seja o maior aprendizado desse vídeo. O problema não é escolher o investimento errado. O problema é dar ao investimento uma função que ele não foi criado para cumprir. O Tesouro Reserva não veio para substituir todos os investimentos. E também não veio para acabar com as caixinhas, nem mesmo para revolucionar o mercado. Ele veio para ocupar um espaço muito específico. Ajudar pessoas a organizar melhor a sua reserva de emergência. E muitas vezes investir melhor começa exatamente por aí. Agora eu quero saber de você. Hoje, sua reserva está onde? Na poupança? Em uma caixinha? Em um CDB? No Tesouro Selic? Comenta aqui embaixo, porque eu quero entender como você está organizando a sua estratégia. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que ainda deixa o seu dinheiro parado na conta corrente ou na poupança. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal Amigos de Negócios. Até o próximo vídeo. Tchau!